Eu ainda lembro do cheiro. Rosas vermelhas. 12 rosas vermelhas dentro de um vaso de vidro com laço de cetim, paradas no meio da mesa da sala, como se fossem a coisa mais inocente do mundo. O cheiro doce, enjoativo, tomando conta do apartamento inteiro. Um cheiro bonito. Um cheiro que devia significar amor, mas não significava. Porque quando eu abri o cartãozinho branco com borda dourada, que veio preso no laço, com aquela letra inclinada para a direita, que eu conhecia tão bem, a letra apertada de engenheiro que eu via em lista de compras e em bilhetes na geladeira havia 6 anos, eu não li meu nome. Eu li, para minha Paula, com amor. R. Paula. Meu nome é Fernanda. Fernanda Lopes de Almeida. 29 anos. Professora de português. Escola Estadual Mário Palmério, bairro Mercês, Uberaba, Minas Gerais. Turmas do 6º ao 9º ano, manhã e tarde. Eu ganho R$ 4.600 por mês para explicar a diferença entre mas e mais, 47 vezes por semana para adolescente de 12 a 15 anos, que prefere olhar o celular a prestar atenção na aula. E durante 6 anos de casamento, eu não percebi a diferença entre o marido que eu tinha e o marido que eu achava que tinha, porque o meu marido era 2 homens, um para mim, outro para Paula. E eu descobri por causa de um buquê de flores, um cartão trocado e um entregador de 19 anos no primeiro mês de emprego que confundiu 2 endereços no Dia dos Namorados. Se você está ouvindo essa história agora, eu preciso te pedir uma coisa antes de continuar. Se inscreve nesse canal, aperta o botão de curtir e comenta aqui embaixo que horas são aí na sua cidade e de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário, cada um. Porque essa história eu conto para vocês, e saber que tem alguém do outro lado ouvindo faz toda a diferença. Então comenta, me conta de onde você é, que horas são aí, e fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele cartão mudou a minha vida inteira. Eu sempre fui a quieta, na escola, a menina que sentava na primeira fileira e não conversava, que levantava a mão para responder, mas baixava antes que o professor visse, porque tinha vergonha de parecer a certinha. A que levava caderno organizado com caneta colorida e não tinha ninguém para mostrar. Em casa, a filha que ajudava a mãe na padaria sem reclamar, sem pedir nada em troca, sem fazer barulho. A que varria o chão da Trigo de Ouro de manhã cedo, antes de ir para a escola enquanto minha mãe cantava Chitãozinho e Chororó desafinado, batendo massa de bolo de fubá na bancada de inox. Na família, a que nunca dava trabalho. A filha que minha mãe apresentava com orgulho e meu pai protegia em silêncio. Minha irmã Luciana era o furacão. 3 anos mais nova que eu. Falava alto, discutia com qualquer um, batia a porta, respondia meu pai olhando no olho, saía de casa sem avisar e voltava quando queria. Luciana era tempestade, eu era brisa. Passava sem fazer barulho. E às vezes sem ser notada. Desde os 14 anos eu escrevia poesia, num caderninho preto, capa dura, caneta azul, sempre azul. Eu escrevia antes de dormir, debaixo do cobertor, com a lanterna do celular iluminando as páginas. Escrevia sobre tudo, sobre a chuva em Uberaba que caía grossa em novembro e alagava a rua da padaria. Sobre o cheiro de pão quente às 5 da manhã quando eu descia a escada e encontrava meu pai de avental, coberto de farinha, rezando Pai Nosso na frente do forno. Sobre minha mãe, sobre solidão, sobre amor, sobre querer ser vista por alguém que realmente olhasse. 7 caderninhos cheios, guardados debaixo do colchão. Ninguém sabia, nem minha mãe, nem meu pai, ou pelo menos eu achava que ele não sabia. Nem a Luciana. E o Rafael nunca soube. Em 6 anos de casamento, ele nunca mexeu debaixo do colchão, porque ele nunca arrumou a cama. Eu me formei em letras na UFTM em 2017, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, primeira turma de licenciatura, 4 anos e meio de faculdade, ônibus todo dia, estágio em escola pública, monografia sobre Machado de Assis, nota 9,5. Meu pai fechou a padaria um dia para ir na minha formatura. Um dia inteiro.
A Trigo de Ouro não fechava nunca, nem no Natal, nem quando minha mãe ficou internada, nem quando caiu a energia e ele fez pão no forno a lenha improvisado no quintal. A padaria funcionava desde 2001. 23 anos sem fechar um dia, e ele fechou para ver a filha pegar o diploma. Eu falei para ele que não precisava. Pai, não precisa fechar a padaria. A dona Cleide cuida. Ele me olhou com aqueles olhos cansados de quem acorda às 3:30 da manhã há 2 décadas, com as mãos enormes cobertas de farinha, mesmo depois de lavar 3 vezes. E disse com a voz firme e baixa que ele usava quando não aceitava discussão. Precisava sim. Pão eu faço todo dia. Filha formada é uma vez só. Minha mãe estava lá. Dona Cida, Aparecida de Fátima Lopes. De vestido florido, aquele que ela guardava no fundo do armário para ocasião especial, com um broche dourado que tinha sido da mãe dela. Ela chorava sem parar, limpando os olhos com o lenço que sempre carregava no bolso do avental e repetia para quem quisesse ouvir, para quem não quisesse, para qualquer pessoa que passasse perto. Minha filha é professora, vai ensinar gente a ler. Ela morreu 3 anos depois, 2020, Covid. Internada 19 dias na UTI do Hospital de Clínicas da UFTM. Entubada. Meu pai não se despediu. Não conseguiu. Ela estava entubada, sedada, e ele ficou do lado de fora do hospital sentado num banco de cimento durante 19 dias, das 6 da manhã até as 10 da noite, esperando notícia. Ele levava um saco de pão todo dia para o pessoal da recepção, porque era o que ele sabia fazer. Fazer pão. Alimentar gente. Mesmo quando o mundo estava desabando, ela morreu sem ler o caderninho 6, que era inteiro para ela. Cada página, cada poema, cada linha, tudo para ela. Sobre o cheiro do bolo de fubá, sobre a voz dela cantando na padaria, sobre as mãos dela cobertas de açúcar. Ela nunca leu, e eu nunca mostrei, porque eu era a quieta, a que guardava tudo dentro, a que escrevia em caderninho escondido debaixo do colchão em vez de falar em voz alta. A que achava que sentir era suficiente e que mostrar era arriscar demais. Eu fui assim a vida inteira, até o dia 12 de junho de 2024. Conheci o Rafael em 2017, no aniversário de uma amiga, a Camila, colega da faculdade. Bar do Léo, centro de Uberaba, sexta-feira à noite. Ele estava num grupo de engenheiros da construtora Triângulo, todos de camisa polo, copo de chopp na mão, rindo alto daquele jeito que homem ri quando quer que a mesa do lado note que eles existem. Rafael Augusto Ferreira Borges. 33 anos na época do cartão, mas 27 quando nos conhecemos. 1,84 m, magro, ombros estreitos, cabelo castanho com gel puxado para o lado. Barba desenhada toda semana na barbearia do Jair, na rua Major Eustáquio. Perfume que eu sentia a 2 metros de distância. Relógio que brilhava. Sorriso ensaiado que ele distribuía como panfleto. Ele veio falar comigo no bar. Eu estava encostada no balcão, segurando um copo de suco de maracujá porque eu nem bebia, esperando a Camila voltar do banheiro, tentando parecer natural num lugar onde eu não era natural. Ele encostou do meu lado. O perfume chegou antes dele. Você tá sozinha? A voz saiu confiante, como se ele já soubesse a resposta. Como se já tivesse feito aquela pergunta 200 vezes. Tô com amigas. Eu respondi sem olhar, sentindo o rosto esquentar, torcendo para que ele não percebesse o rubor subindo pelas sardas do meu nariz. Mas tá sozinha de coração? Ele disse isso inclinando a cabeça para o lado, com um meio sorriso que provavelmente funcionava em 8 de cada 10 mulheres. Cantada ruim. Eu sabia que era ruim. Eu ensinava análise textual. Eu reconhecia um clichê a quilômetros de distância. Mas ele era bonito. E eu tinha 22 anos. E nunca tinha namorado sério. Porque eu era a quieta, a invisível, a que escrevia poesia debaixo do cobertor e sonhava que alguém ia ler. Que alguém ia olhar para mim e enxergar o que estava por trás do silêncio. O Rafael me viu. Ou eu achei que ele viu. Na verdade, ele olhou. E olhar e ver são coisas muito diferentes. Eu levei 6 anos para aprender isso. Minha mãe já sabia.
Ela sempre dizia com aquela voz calma de quem já entendeu a vida: Fernanda, presta atenção no que o homem faz, não no que ele fala. Palavra é vento, gesto é concreto. Eu não prestei atenção. Eu quis acreditar nas palavras, porque as palavras eram bonitas. E eu vivia de palavras. Eu era professora de palavras. Eu escrevia palavras em caderninhos escondidos. Palavras eram meu mundo. E eu não percebi que o Rafael usava palavras como ferramenta, não como verdade. O namoro durou 1 ano. Ele era encantador. Restaurante, cinema, viagem para Capitólio no feriado, flores sem motivo, mensagens de bom dia com emoji de coração. Ele dizia coisas que eu nunca tinha ouvido, coisas que preenchiam todos os espaços vazios que o silêncio tinha deixado dentro de mim. Fernanda, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Eu derretia, porque ninguém nunca tinha dito isso daquele jeito, olhando nos meus olhos, segurando a minha mão por cima da mesa do restaurante. Na escola, eu era a nerd. Na faculdade, eu era a CDF. Na família, eu era a quieta. E, de repente, um engenheiro bonito de Jeep Compass e Bleu de Chanel dizia que eu era inteligente, que eu era especial, que ele nunca tinha conhecido ninguém como eu. Eu não percebi que inteligente era o elogio que ele dava quando não queria dizer bonita. Eu não percebi que ele escolhia o elogio sob medida, como quem mede terreno antes de construir. Ele era engenheiro, ele calculava, sabia onde colocar a fundação, sabia onde a estrutura era frágil, sabia exatamente onde aplicar pressão para que tudo ficasse de pé do jeito que ele queria. Meu pai não gostou dele. Seu Kim, Joaquim Lopes, padeiro, 57 anos, nascido em Sacramento, Minas Gerais. Veio para Uberaba aos 20, dono da padaria Trigo de Ouro, bairro Boa Vista, desde 2001. Ele era o padeiro. Acordava 3h30 da manhã todo dia, há 23 anos, sem faltar. 1,68 m, baixo, forte, braços grossos de sovar massa, mãos enormes que pareciam feitas para amassar o mundo se fosse preciso, e um olho de águia que enxergava o que a gente não queria mostrar. A primeira vez que o Rafael foi na padaria, meu pai estava sovando massa. 6 da manhã. Braços cobertos de farinha até os cotovelos. O forno aceso. O calor irradiando. O cheiro de pão crescendo tomando a padaria inteira. O Rafael entrou de camisa polo e perfume importado. Sapato de couro. Relógio brilhando. Sorriso no rosto. Estendeu a mão. Bom dia, seu Kim. Sou o Rafael, namorado da Fernanda. Meu pai olhou. Não para a mão estendida. Para ele, de cima a baixo. Do sapato de couro ao cabelo com gel. Com aquele olhar lento, medido, de quem está avaliando a qualidade da farinha antes de decidir se compra ou não. Ignorou a mão. Você acorda que horas? A voz saiu seca, sem emoção, sem sorriso, como se estivesse perguntando o preço de um saco de trigo. O Rafael piscou, confuso. Como? Que horas você acorda? Umas 7h30? Meu pai voltou a sovar a massa, sem dizer mais nada, as mãos enormes afundando na massa branca, puxando, dobrando, batendo. O som ritmado preenchendo o silêncio que ele deixou de propósito. No carro, o Rafael ajustou o retrovisor e olhou para mim com aquela cara de quem não entendeu a piada. Seu pai é sempre assim? Assim como? Seco. Ele é padeiro, Rafael. Ele acorda às 3h30. Para ele, quem acorda às 7h30 está dormindo. Isso é ridículo, ele disse, girando a chave com mais força do que precisava. É a vida dele. Vida de padeiro. Ele soltou as palavras enquanto ligava o carro, olhando pelo retrovisor, ajeitando o cabelo. Com um tom. Um tom que eu não devia ter ignorado. Um tom que separava o mundo dele do mundo do meu pai. Como se fossem mundos de valores diferentes. Como se um valesse mais que o outro. Eu fingi que não ouvi. Mas ouvi. E guardei. E naquela noite, no caderninho 5, página 34, com a caneta azul e a lanterna do celular,
Eu escrevi. Ele falou, vida de padeiro, como quem fala, vida de ninguém. Mas meu pai faz pão que alimenta 200 pessoas por dia, e o Rafael faz prédio que ninguém consegue pagar. A gente casou em junho de 2018. Cartório do primeiro ofício de Uberaba. Cerimônia simples. 45 pessoas. Minha mãe fez o bolo. Bolo de fubá de 3 andares. Receita secreta do caderno de capa azul, letra redonda, guardado na gaveta da cozinha da padaria. O bolo mais bonito que eu já vi. 3 andares de bolo de fubá com cobertura de doce de leite e raspas de limão. O cheiro tomou o salão inteiro. Meu pai fechou a padaria de novo. Colocou terno. Pela 3ª vez na vida. A primeira foi no casamento dele. A segunda na formatura da filha. A terceira para entregar a filha para o Rafael. Eu o encontrei no corredor do cartório, puxando a gola do terno como se estivesse sendo estrangulado, o rosto vermelho de desconforto, os braços parecendo grandes demais para as mangas. Pai, tá bonito de terno. Eu disse, arrumando a gravata dele que estava torta. Tô parecendo pinguim de geladeira. Ele resmungou, mas deixou eu arrumar. Tá lindo. Ele me olhou, segurou minha mão, apertou. Com aquela mão de padeiro que sovava 20 quilos de massa todo dia, mas que naquele momento segurava a minha como se eu fosse a coisa mais delicada do mundo. Filha, se esse moleque te fizer chorar, eu faço ele engolir esse terno. Pai, eu tô falando sério. E estava. Os olhos dele não riam. O aperto na minha mão não era de brincadeira. Era promessa. Do tipo que padeiro faz, sem documento, sem testemunha, só com a palavra e a mão de farinha. Os primeiros 2 anos de casamento foram bons. Não perfeitos. Bons. A gente se mudou pro apartamento no edifício solar das Palmeiras, bairro Mercês. 2 quartos. 3º andar. Varanda pequena onde eu colocava vaso de tempero, manjericão, alecrim, hortelã. Eu regava todo dia de manhã antes de sair para o trabalho. O cheiro de hortelã fresca na varanda era a minha pequena alegria diária. Eu decorei o apartamento inteiro, sozinha. Pintei quadros. 3 quadros a óleo que eu aprendi a fazer com tutorial no YouTube. Costurei almofadas com tecido que comprei na Rua dos Andradas, no centro. Montei a prateleira de livros com furadeira emprestada do meu pai. Parafuso por parafuso. Nível de bolha. Tudo alinhado. 120 livros organizados por autor. O Rafael chegou em casa, olhou e disse, largando a pasta no sofá sem nem tirar o sapato. Ficou bom, mas podia ter chamado um profissional. Eu sou o profissional. Eu respondi, guardando a furadeira na caixa. Você é professora. Ele disse como se as 2 coisas se excluíssem. Como se professora não pudesse usar furadeira. Como se mulher que ensina a conjugação verbal não pudesse montar prateleira. E professora não sabe usar furadeira? Ele riu. Aquele riso que não é riso. É descaso fantasiado de humor. Um ar de nariz que finge ser gracejo, mas é diminuição. Eu conhecia aquele riso. Eu ia conhecer cada vez mais. No 3º ano, ele começou a mudar. Pequeno, gradual, como ferrugem. Você não vê chegando, não percebe no primeiro dia, nem no segundo, nem no 10º. Mas um dia você olha e já corroeu tudo. A estrutura parece inteira por fora, mas por dentro está oca. E basta um vento mais forte para desabar. Ele parou de dizer, você é inteligente. Parou de mandar mensagem de bom dia, parou de trazer flores. Parou de perguntar como foi minha aula, como estavam os alunos, se o 7º B continuava impossível. As conversas foram encurtando, de parágrafos para frases, de frases para palavras, de palavras para grunhidos, de grunhidos para silêncio. Como foi seu dia, Rafael? Eu perguntava da cozinha, enquanto esquentava o jantar que ele nem ia elogiar. Normal, sem tirar o olho do celular. Quer jantar o quê? Tanto faz, sem levantar do sofá. Tô pensando em fazer mestrado. Sem levantar os olhos. Ele começou a chegar tarde. 9 da noite virou 10.
10 virou 11. 11 virou meia-noite. Sempre com uma explicação pronta, sempre com o mesmo tom de quem recita um texto decorado. Reunião com cliente. Obra atrasada. Happy hour com o pessoal da construtora. Eu jantava sozinha, assistia série sozinha, dormia sozinha. Ele chegava depois da meia-noite e eu já estava apagada, ou fingia que estava, deitada de costas na cama de casal que tinha virado 2 camas de solteiro com um abismo no meio. Eu estava casada e solteira ao mesmo tempo, viúva de marido vivo. Eu queria filho, desde os 27 anos. Um dia, sentada na cama, com a cartela de anticoncepcional na mão, eu criei coragem. Rafael, eu tô pensando em parar o anticoncepcional. Ele estava no banheiro, passando gel no cabelo, olhando o próprio reflexo no espelho como fazia toda manhã. Não se virou. Agora não, Fernanda. Quando? Quando a gente tiver mais estabilidade. A resposta saiu automática, ensaiada, como se ele já tivesse guardada no bolso para a hora que eu perguntasse. Você ganha 11 mil por mês. Filho é caro. A gente se vira. Fernanda, não é hora. Ele finalmente me olhou pelo reflexo do espelho. Aquele olhar de quem encerra o assunto, de quem não admite réplica. E voltou a ajeitar o cabelo. Sempre a mesma resposta. Não é hora. Não é hora. Não é hora. Como um relógio quebrado que só marca 1 hora, a hora que convém para ele. Eu fiz 28, depois 29. O relógio biológico correndo, e ele adiando. Eu não sabia por quê. Eu achava que era medo, imaturidade, falta de vontade que um dia ia virar vontade. Agora eu sei. Ele não queria filho comigo porque já estava construindo outra vida. Filho era âncora. E ele queria ser barco. Barco que navega sem destino, sem compromisso, sem nada que prenda no porto. E eu era o porto. Firme, parada. Esperando um barco que já tinha mudado de rota. Eu não sabia da existência da Paula. Não sabia o nome. Não sabia o rosto. Não sabia que ela era loira natural num 1,72 m de altura, que fazia academia todo dia, que usava unha de gel e carregava bolsa de marca. Não sabia que ela era arquiteta, que trabalhava na mesma construtora Triângulo do meu marido, setor de projetos, andar de cima, que eles se cruzavam no corredor todo dia, que almoçavam juntos toda quarta-feira no restaurante Sabor Mineiro, perto da construtora, que ele pagava a conta, que ele puxava a cadeira para ela sentar, que ele usava o mesmo sorriso ensaiado, as mesmas frases, o mesmo roteiro que tinha usado comigo em 2017. Eu não sabia que ele tirava até a aliança no carro antes de entrar no trabalho, que aguardava no porta-luvas do Jeep Compass preto financiado em 60 vezes, que colocava de volta quando saía do estacionamento no fim do expediente. Todo dia. O ritual da aliança. Tirar, guardar, colocar. 6 meses fazendo isso. 180 dias de mentira mecânica, tão incorporada à rotina quanto ligar o carro ou apertar o cinto. A Paula não sabia de mim. Para ela, o Rafael era solteiro, engenheiro charmoso, Jeep Compass, Bleu de Chanel R$ 650 o frasco, sorriso que parecia espontâneo. Ele vendeu para ela o mesmo pacote que me vendeu. Reciclava o roteiro como quem recicla a apresentação de PowerPoint. Muda a data, muda o nome do cliente, mantém o conteúdo, mesmas frases, mesmos restaurantes, mesma cantada. Só mudava o elogio sob medida. Para ela era bonita, para mim tinha sido inteligente. Cada uma recebia o que queria ouvir, o que precisava ouvir. Ele era cirúrgico nisso, em identificar a falta e preencher. Monstro eficiente. Engenheiro de emoções alheias. E eu, a professora de português que analisava texto para viver, que ensinava alunos a identificar a intenção do autor por trás das palavras, que explicava figuras de linguagem e recursos persuasivos, eu não percebi que estava vivendo dentro de um texto de ficção escrito por um homem que nunca me viu de verdade. Quando o choque do cartão passou, e passou rápido, mais rápido do que eu esperava, como se meu corpo já soubesse antes da minha cabeça. O que veio foi uma raiva fria. Não a raiva quente que faz a gente gritar e quebrar coisas. A raiva fria, a que senta, respira e pensa, a que analisa,
A que monta o texto na cabeça como se fosse prova de interpretação textual. Para minha Paula, com amor, R. Pronome possessivo, minha. Ele não escreveu para Paula, escreveu para minha Paula. Possessivo indica pertencimento, intimidade, relação consolidada. Não é caso de uma noite, não é aventura, é caso de tempo, de rotina, de quarta-feira no sabor mineiro e mensagem de boa noite e planos que eu não fazia parte. Com amor, não é com carinho, não é beijos, é com amor, declaração, sentimento assumido, não é flerte, é vínculo. R. Inicial. Ele assinava igual nos 2 cartões, a mesma letra inclinada. O mesmo ponto depois do R, padronizado. Como rubrica de contrato. Porque para ele era exatamente isso. 2 contratos. 2 mulheres. Mesma assinatura. E se trocaram os cartões, trocaram os buquês. O que significa que a Paula recebeu as minhas flores. Lírios brancos. Com o cartão, para minha Fernanda, o amor da minha vida. R. Ela agora sabia, ou ia saber em breve, que existia uma Fernanda, que o Rafael não era solteiro, que o engenheiro charmoso do andar de baixo era casado. Eu fiquei parada no meio da sala com o cartão na mão, olhando as 12 rosas vermelhas na mesa, e fiz uma coisa que eu não esperava de mim. Eu não quebrei as flores, não joguei na lixeira, não rasguei o cartão, não chorei. Não gritei, não liguei para ninguém. Eu coloquei o cartão de volta no envelope. Coloquei o envelope de volta no laço de cetim. Arrumei as rosas na mesa. Ajeitei o vaso. Centralizei. Bonito. Perfeito. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquelas flores fossem realmente minhas. Como se Paula fosse Fernanda e o mundo não tivesse acabado de rachar debaixo dos meus pés. E sentei no sofá. E esperei, porque eu era professora. E professora sabe que o melhor momento para aplicar a prova não é quando o aluno espera. É quando o aluno está distraído, confiante, achando que sabe a matéria. Aí você coloca a questão mais difícil e vê o rosto dele mudar. O Rafael chegou às 20h42. Eu sei porque olhei o relógio da parede. O relógio que eu comprei na loja de decoração da Rua do Comércio com meu próprio dinheiro. Cada objeto daquele apartamento tinha a minha impressão digital. Cada quadro, cada almofada, cada parafuso. Ele só morava ali. Eu tinha construído. A porta abriu. O cheiro de Bleu de Chanel entrou primeiro. Depois ele. Camisa social azul marinho. Calça social. Sapato lustrado. O cabelo ainda no lugar, o gel resistindo ao dia inteiro como se tivesse sido lacrado. Ele largou a chave no aparador da entrada, sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo gesto mecânico, e olhou para a mesa. Viu as flores. Sorriu. Aquele sorriso que levantava os 2 lados da boca ao mesmo tempo. O falso. Eu sabia a diferença. O verdadeiro levantava o lado esquerdo primeiro. O falso era simétrico, perfeito demais para ser real. Gostou, amor? A voz dele saiu macia, satisfeita, como a de um aluno que tem certeza que acertou a questão. Eu olhei para ele, pro sorriso ensaiado, pros olhos castanhos que olhavam para mim sem me ver, como faziam há meses, talvez anos, pro rosto que mentia com a mesma facilidade que respirava. Pro homem que tinha 2 mulheres e 2 cartões e 2 buquês e uma aliança que morava no porta-luvas. E eu disse, calma, suave, sem tremer, com a voz mais firme que eu já usei na vida, mais firme do que quando explicava regência verbal para a turma de 9º ano. Adorei, Paula. O sorriso dele morreu. Não desapareceu gradualmente, como luz de vela que vai apagando. Morreu. De uma vez, como se alguém tivesse apertado um interruptor e desligado a eletricidade do rosto dele inteiro. A boca que sorria travou. Os olhos que brilhavam ficaram opacos. A cor sumiu das bochechas. E o rosto dele ficou branco, não pálido. Branco. Branco de papel. Branco de parede de hospital. Branco de quem vê a própria sentença.
O quê? A palavra saiu estrangulada, como se tivesse ficado presa na garganta e ele tivesse que empurrar com força para sair. Eu disse que adorei. Eu mantive a voz no mesmo tom. As rosas são lindas. O cartão, então, perfeito. Eu me levantei do sofá. Devagar. Fui até a mesa. Peguei o cartão. Abri o envelope com calma, como quem abre uma prova já corrigida para mostrar a nota para o aluno que reprovou. E li em voz alta, pronunciando cada sílaba. Como fazia na sala de aula quando queria que os alunos prestassem atenção em cada palavra. Para minha Paula, com amor. R. Quem é Paula, Rafael? Ele tentou falar. A boca abriu. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Os lábios se moviam como peixes fora d'água procurando oxigênio. O engenheiro que sempre tinha resposta para tudo. O homem que reciclava cantada. O vendedor de ilusão. Mudo. Pela primeira vez em 6 anos, completamente mudo. Rafael. Eu repeti o nome dele. O nome completo que eu assinei junto no cartório. Quem é Paula? Ele deu um passo para trás, instintivo, como bicho acuado. E quando a voz finalmente voltou, veio trêmula, atropelada, tentando montar uma defesa em cima de escombros. Fernanda, isso é um erro da floricultura. Eles trocaram o cartão. Eu sei. Eu cortei, sem levantar a voz, sem precisar. O que significa que existe uma Paula e que você mandou flores para ela, no dia dos namorados, enquanto mandava para mim. Não é o que você está pensando. Eu penso para viver, Rafael. Eu sou professora, eu analiso o texto, e esse texto aqui é bem claro. Eu levantei o cartão entre nós como se fosse prova judicial. Minha Paula. Pronome possessivo, indica posse, intimidade, continuidade. Não é caso de uma vez, é caso que tem dona. Fernanda. Quem é ela? Silêncio. O apartamento inteiro em silêncio. O barulho da rua lá embaixo parecia estar em outro mundo. Quem é ela? A primeira vez que eu gritei em 6 anos de casamento. Minha voz ecoou no apartamento. Bateu nas paredes que eu pintei, nos quadros que eu pendurei, na prateleira que eu montei com a furadeira do meu pai. Ecoou e voltou para mim como se as paredes devolvessem minha própria voz para me lembrar que eu tinha uma. Ele se moveu, rápido, foi em direção à porta. Pegou a chave do Jeep que tinha largado no aparador. A mão trêmula procurando o trinco. Tentou abrir a porta. Sair. Fugir. Como fazia com tudo. Como fugia de toda a conversa difícil, de todo pedido de filho, de toda tentativa minha de ter um casamento de verdade. Mas a porta não abriu, porque eu tinha passado a tranca. A tranca tetra que meu pai instalou quando a gente se mudou. Chave de 4 pinos. Meu pai veio num sábado de manhã com a furadeira dele, a boa, a profissional, e passou 2 horas instalando. Filha, esse prédio é antigo. Coloca uma tranca dessas, mais segura. A chave estava no bolso do meu avental de cozinha, pendurado atrás da porta da cozinha. O Rafael não sabia onde ficava. Porque ele nunca entrou na cozinha. Porque ele nunca lavou um prato. Porque ele não sabia onde ficava a chave, nem o avental, nem o bolso, nem nada que tivesse a ver com a casa que eu construí sozinha enquanto ele construía uma vida paralela. Fernanda, abre a porta. A voz dele agora tinha um tom diferente. Não era mais defesa. Era desespero. Não. Abre a porta! Ele gritou, a mão ainda no trinco, os ombros tensos. Senta, Rafael. Eu preciso sair. Você precisa sentar e me olhar nos olhos e falar a verdade pela primeira vez em 6 anos. A frase saiu inteira, sem gaguejar, sem tremer, como se tivesse sido escrita antes, ensaiada, guardada num caderninho preto esperando o dia certo para ser dita em voz alta. Ele parou, de costas para a porta trancada, olhando para mim. E eu vi. No fundo dos olhos dele, por trás do medo, por trás do pânico, uma coisa que eu não esperava. Alívio. Alívio de quem carrega uma mentira por tanto tempo que quando ela estoura, o corpo agradece. Mesmo que a mente entre em pânico. Mesmo que o coração dispare e as mãos suem e a garganta feche. O corpo agradece. Porque mentir cansa.
Mentir pesa, mentir gasta, e ele estava gasto. Ele soltou o trinco, os ombros caíram. A mão que segurava a chave do jipe abriu e deixou a chave cair no chão com um barulho seco que ecoou na sala. Ele caminhou até o sofá. Sentou. Ao lado das rosas vermelhas que eram para Paula. O laço de cetim quase tocando o braço dele. Fala, eu disse. E ele falou. O nome dela é Paula, Paula Regina. Ela é arquiteta. Trabalha na construtora. As palavras saíram mecânicas, sem emoção, como se ele estivesse listando materiais de obra. Há quanto tempo? 6 meses. Ela sabe que você é casado? Não. Você tira a aliança. Não era pergunta, era constatação. Eu já tinha montado o texto inteiro na cabeça. Tiro. Ele olhou para as próprias mãos, para a marca da aliança no dedo anular, a marca que não bronzeava, que ficava mais clara, que denunciava. No carro, no porta-luvas. E coloca de volta quando sai. Coloco. Silêncio. O cheiro das rosas entre nós, enjoativo agora, sufocante. Você ama ela? Ele olhou para o chão, para o tapete que eu comprei na feira do bairro Abadia, para o chão que eu varria todo dia. Eu não sei. A voz quase inaudível. Você ama a mim? Silêncio mais longo, mais pesado. Um silêncio que tinha textura e peso e forma. Um silêncio que ocupava espaço físico na sala. Fernanda? Ele começou e o nome saiu como um pedido de desculpa que não tinha coragem de se completar. Responde. Eu não sei o que eu sinto. Você não sabe o que sente por mim. Depois de 6 anos. Eu repeti devagar, para que ele ouvisse cada palavra, para que a gravidade da frase o atingisse por completo. É complicado. Não é complicado, Rafael. É simples. Você mandou flores para 2 mulheres no Dia dos Namorados. Para uma você escreveu Minha Paula. Para outra você escreveu Minha Fernanda. Mas a verdade é que nenhuma das duas é sua, porque homem que divide não possui. Aluga. Eu não sei de onde aquela frase saiu. Talvez dos caderninhos. Talvez da minha mãe. Talvez de 6 anos de silêncio acumulado que finalmente encontrou a porta aberta e saiu de uma vez, inteiro, como água que rompe represa. Fernanda, me desculpa. Ele encostou a cabeça nas mãos, os ombros tremendo, a voz quebrando. Eu não quero desculpa. Eu quero a verdade. Toda. Eu já disse. Não disse. Eu cortei de novo. Disse 6 meses. Mas o perfume novo começou em janeiro. São 8 meses. E a academia que você entrou em fevereiro? A mesma academia que ela frequenta. E os jantares de quarta com clientes? Toda quarta-feira. Restaurante Sabor Mineiro. Eu vi a notificação do cartão uma vez. Pensei que era almoço de trabalho. Dei o benefício da dúvida, porque eu confiava em você. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Você viu? Eu sou quieta, Rafael. Não sou cega. E naquele momento, alguma coisa mudou dentro da sala. Não sei explicar o que foi. Não foi barulho, não foi movimento. Foi uma mudança de energia. Como se durante 6 anos eu tivesse sido menor do que realmente era, encolhida, dobrada, cabe dentro da caixa que ele construiu para mim. E naquela noite, com o cartão da Paula na mesa e as rosas vermelhas cheirando e a tranca fechada na porta, eu me desdobrei, me endireitei. Ocupei meu tamanho real. Ele chorou. Eu achava que ia sentir pena, que ia amolecer, que ia ver as lágrimas dele e pensar: coitado, está sofrendo, que ia querer abraçar, consolar, dizer que a gente resolvia, porque era isso que eu fazia. Sempre. Eu era a que resolvia, a que perdoava, a que entendia, a que engolia. Não senti nada disso. Senti nojo, porque as lágrimas dele eram por ele, pelo que ele ia perder, pela imagem que ia rachar, pela vida confortável que ia acabar. Não por mim, não pelo que ele fez comigo, não pelas noites que eu dormi sozinha, não pelas quartas-feiras em que ele jantava com outra enquanto eu esquentava comida no micro-ondas, não pelo filho que eu queria e ele negou porque não queria âncora. Lágrima egoísta.
a pior espécie de lágrima, a que chora por si mesma usando a cara de quem chora pelo outro. Fernanda, a gente pode resolver isso. Ele enxugou o rosto com as costas da mão, tentando recompor o que já não tinha conserto. Eu termino com ela. Amanhã, eu juro. Não, a gente não pode resolver. Por quê? A pergunta saiu genuinamente confusa, como se ele realmente não entendesse, como se trair e pedir desculpa fosse uma equação simples, erro mais perdão igual a tudo resolvido. Engenheiro, calculava tudo, menos o que não tem fórmula, porque eu não quero mais. Eu fui na cozinha. Peguei meu celular no bolso do avental, o mesmo avental onde estava a chave da tranca. Minhas mãos estavam firmes, mais firmes do que tinham estado o dia inteiro. Mais firmes do que estavam quando eu abri aquele cartão. Disquei o número do meu pai. 3 toques. No quarto toque, a voz rouca de quem estava dormindo. Filha? A voz do seu Kim às 21h era a voz de um homem que dormia às 20 porque acordava às 3h30. Rouca, grossa, pesada de sono. Mas no instante em que ele disse, filha, e eu não respondi imediatamente, a voz mudou. Ficou alerta, como se o corpo inteiro tivesse despertado de uma vez. Pai. Uma palavra só. Mas ele ouviu tudo o que estava por trás dela. 29 anos de pai. Ele conhecia cada variação da minha voz. Sabia quando eu dizia pai com alegria, com preguiça, com manha, com medo. E naquela noite, quando eu disse pai com a voz controlada demais, firme demais, calma demais, ele soube que por trás daquela calma tinha um terremoto. O que aconteceu? O Rafael, outra mulher. Silêncio. Mas o silêncio do meu pai era diferente. O silêncio do seu Kim era o silêncio do forno de padaria. Quente, crescente, a massa subindo, a pressão aumentando, expandindo, ocupando todo o espaço disponível, até não caber mais. Mas o seu Kim não explodia em grito, explodia em ação. Filha, você tá em casa? Tô. Ele tá aí? Tá. Tranca a porta e não deixa ele sair. Já tranquei. Uma pausa. Eu ouvi do outro lado da linha o barulho de lençol sendo jogado pro lado, de pés tocando o chão, de gaveta abrindo. Boa menina, eu tô indo. Pai, o que você vai? Eu tô indo. Desligou. 23 minutos depois, eu contei cada um. A campainha tocou. 2 toques curtos e um longo. O toque do meu pai. Desde sempre. Desde que eu era criança e ele voltava da padaria e tocava a campainha assim para eu saber que era ele e ir correndo abrir. Eu abri a porta. Meu pai, seu Queen, de pijama listrado azul e branco, chinelo de dedo, o cabelo ralo bagunçado de travesseiro, os braços cobertos de farinha. Ele não lavou, saiu direto. Provavelmente estava preparando a massa da madrugada antes de deitar, como fazia às vezes, adiantando o trabalho, e quando eu liguei, ele largou tudo e veio. Atrás dele, Luciana, minha irmã, de moletom cinza da Uniub e cabelo preso num coque torto. Pai me acordou, me contou no carro. Eu vim para te apoiar e para não deixar o pai matar ele. Luciana disse entrando, os olhos ainda inchados de sono, mas já acesos de raiva. Ela olhou para o Rafael no sofá e depois para mim e apertou meu braço. Firme, sem dizer mais nada. A Luciana era o furacão, mas naquela hora ela foi o silêncio que eu precisava ao meu lado. Meu pai entrou no apartamento, os chinelos de dedo fazendo aquele barulho no piso. Ele olhou ao redor. Para as paredes que eu pintei, para os quadros, para a prateleira de livros, para o apartamento que a filha dele construiu sozinha enquanto o marido construía mentiras. Depois ele olhou para o Rafael. O Rafael se levantou do sofá. Automático. Como aluno que se levanta quando o diretor entra na sala. A diferença de altura entre eles era brutal. Meu pai, 1,68 m, de pijama e chinelo. O Rafael, 1,84 m, de camisa social.
Mas alguma coisa na postura do meu pai, nos ombros largos de quem sova massa há 23 anos, nos braços grossos cobertos de farinha, nos olhos escuros que não piscavam, fazia o Rafael parecer pequeno, diminuído, como se a altura física fosse irrelevante diante da estatura moral. Seu Kim, eu... O Rafael começou, a voz tentando soar firme e falhando miseravelmente. Meu pai levantou a mão, palma aberta, o gesto universal de cala a boca. Não disse uma palavra. Não precisou. A mão coberta de farinha suspensa no ar falava por ele. E o Rafael calou. Meu pai foi até a mesa. Olhou as rosas, 12 rosas vermelhas no vaso de vidro. Bonitas, perfeitas, mentirosas. Ele pegou o cartão do laço de cetim. Abriu o envelope. Leu. Os olhos se movendo devagar pelas 4 palavras e a inicial. Pra minha Paula, com amor, R. Colocou o cartão de volta, devagar, com cuidado, como quem manuseia uma prova num tribunal. Olhou pro Rafael e fez a coisa mais aterrorizante que um homem de 1,68 m, de pijama, de chinelo, coberto de farinha, pode fazer. Sorriu, um sorriso pequeno, sem humor, sem alegria. Um sorriso que era uma porta se abrindo para algo que não tinha volta. Moleque. Seu Kim, me desculpa, eu não terminei. O sorriso ainda ali, fixo, imóvel. Moleque, eu fui contra esse casamento desde o começo. Minha mulher me convenceu. Dá uma chance, Kim. A Fernanda gosta dele. E eu dei, porque eu respeito minha mulher. Por 6 anos eu dei chance. Vi minha filha emagrecer. Vi minha filha parar de escrever poesia. Eu gelei. Ele sabia. Dos caderninhos, das poesias. Do caderninho preto debaixo do colchão. Ele sabia. Vi minha filha chorar escondido no banheiro da padaria, achando que eu não ouvia. Vi minha filha pedir filho e você negar. Vi minha filha ir trabalhar de ônibus enquanto você anda de jipe. Vi tudo. Calado. Porque minha mulher, antes de morrer, me disse: Kim, não se mete. A Fernanda precisa aprender sozinha, e eu respeito minha mulher, viva ou morta. Ninguém respirava. O apartamento inteiro preso naquele silêncio de forno. A pressão subindo. Mas agora minha mulher não tá mais aqui, e a Fernanda aprendeu. Então agora sou eu que falo. Ele deu um passo em direção ao Rafael. Um passo só. Pequeno. O chinelo arrastando no piso. Mas o Rafael recuou como se tivesse levado um empurrão. Eu não vou te bater, moleque. Eu não bato em cachorro. Eu bato massa. 23 anos batendo massa. Todo dia. 3:30 da manhã. Para alimentar minha família. Para pagar a faculdade da minha filha. Para dar a ela o que eu não tive. Outro passo. O Rafael encostou na parede. Você recebeu a minha filha. A coisa mais preciosa que eu tenho no mundo, e tratou como rascunho, como aquele primeiro pão que sai torto e a gente joga fora. Outro passo. Estavam a 30 centímetros um do outro. Meu pai olhando para cima, o Rafael olhando para baixo. Mas quem era pequeno ali, quem ocupava menos espaço, quem queria desaparecer, era o engenheiro de 1,84 m. Mas minha filha não é pão torto. Minha filha é o pão que alimenta, que sustenta, que levanta. E você? Você é a farinha que estragou, que mofou, que não presta mais. E farinha estragada a gente joga fora. Meu pai parou. O sorriso sumiu. O rosto ficou sério, os olhos fixos nos olhos do Rafael. Amanhã de manhã, 7 horas, você vai estar na padaria, na Trigo de Ouro, com roupa de trabalho. O Rafael piscou sem entender. O quê? Você me ouviu. Pra quê? Porque eu vou te ensinar uma coisa que seus pais não ensinaram. O que é trabalho de verdade? O que é acordar antes do sol? O que é sovar massa com as mãos até doer? O que é olhar uma pessoa nos olhos e ser honesto? Seu Kim, eu não vou. Vai! Meu pai cortou a frase como quem corta massa com faca. Seco, limpo, definitivo. Porque se você não for, eu vou no seu trabalho, na construtora Triângulo.
E eu vou contar pro seu chefe, pros seus colegas e pra essa tal de Paula que você é casado. Que você tira a aliança no porta-luvas. E que você mandou flores trocadas porque é burro demais pra trair direito. O silêncio que se seguiu era do tipo que não tem tamanho, que não cabe na sala, que vaza pelas janelas e se espalha pelo prédio inteiro. Amanhã, 7 horas, trigo de ouro, roupa de trabalho. Meu pai se virou, veio até mim, me abraçou. O cheiro de farinha me envolveu como um cobertor. Os braços grossos me seguraram com a mesma firmeza que seguravam massa há 23 anos. Vamos, filha, você dorme em casa hoje. Eu dormi na casa do Boa Vista naquela noite, na beliche do quarto que era meu e da Luciana, cama de cima, como quando eu era criança. A Luciana dormiu embaixo, como sempre, e pela primeira vez em meses eu dormi de verdade. Sono pesado, sem sonho, sem acordar no meio da noite ouvindo a porta abrir e fingindo que dormia. Sem sentir o colchão afundar do outro lado e fingir que não importava ele chegar à meia-noite sem explicação. Eu dormi no cheiro de farinha que impregnava a casa inteira, no barulho do relógio de parede da sala que fazia tic-tac desde que eu tinha memória, no silêncio do Boa Vista que era diferente do silêncio do Mercês. O silêncio do Boa Vista tinha grilos. Tinha cachorro latindo ao longe. Tinha o barulho do portão da padaria que rangia quando meu pai saía às 3h30. Eu ouvi o portão ranger naquela madrugada. 3h30. Pontual. Como sempre. 23 anos. Sem faltar. Meu pai saiu de casa para fazer pão, no dia seguinte, ao dia em que descobriu que o genro traía a filha. Sem pular um dia. Sem mudar a rotina. Porque o pão não espera. O forno não espera. As 200 pessoas que iam comprar pão francês às 6 da manhã não sabiam e não precisavam saber que o padeiro estava com o coração partido pela filha. E era isso que eu admirava nele. Essa constância, essa firmeza, essa capacidade de transformar dor em trabalho, em massa, em pão, em alimento. Às 6h40 da manhã, meu celular tocou. Eu já estava acordada, sentada na beira da cama de cima, os pés balançando no ar como fazia quando era menina. Era a mensagem da Luciana, que já estava na padaria ajudando. Ele chegou, 7h02, de calça jeans e camiseta. Sem perfume, sem gel, parece outro ser humano. Eu não respondi, mas fechei os olhos e respirei fundo. O Rafael tinha ido. Eu não acreditava. O engenheiro de Jeep Compass e Bleu de Chanel. O homem que disse vida de padeiro com desdém. Que nunca levantou antes das 7h30. Que nunca carregou nada mais pesado que uma pasta de projetos. Tinha ido à padaria do meu pai. De calça jeans e camiseta. 7 da manhã. Meu pai o colocou para trabalhar. Eu soube dos detalhes depois, pela Luciana, pela dona Cleide e pelo próprio seu Kim, que contou em doses, como quem conta história boa, saboreando cada parte. A primeira coisa que meu pai fez quando o Rafael entrou na padaria foi olhar para ele por inteiro, de cima a baixo. O mesmo olhar de 7 anos atrás, quando o Rafael apareceu de camisa polo e perfume. Só que desta vez não tinha polo, não tinha perfume. Não tinha gel nem relógio brilhando. Tinha um homem de 33 anos, de camiseta amassada, olheiras fundas, olhos vermelhos de quem não dormiu, parado na porta de uma padaria de bairro às 7 da manhã, sem saber o que fazer com as mãos. Dona Cleide, 52 anos, atendente da Trigo de Ouro desde 2010, mulher de poucas palavras e muitas opiniões, olhou o Rafael entrar e olhou para o seu Kim com as sobrancelhas levantadas. Esse é o genro, seu Kim. Era o genro. Agora é o aprendiz. Primeira tarefa: carregar 10 sacos de farinha de 25 quilos do depósito nos fundos para o estoque ao lado do forno. 250 quilos no total. O Rafael, engenheiro de escritório que nunca carregou nada mais pesado que um notebook, agarrou o primeiro saco com as 2 mãos. Cambaleou. O saco pesava mais do que ele esperava. A farinha se acomodava de um jeito traiçoeiro, distribuindo o peso de forma desigual, e era preciso saber segurar. Ele não sabia.
Abraçou o saco contra o peito e caminhou os 15 metros até o estoque como quem carrega um corpo. No terceiro saco, estava suando. No quinto, pediu água. Meu pai apontou para a torneira com a cabeça e continuou sovando massa sem parar. No sétimo, sentou no chão, as costas contra a parede, a respiração pesada, as mãos vermelhas. Levanta, moleque. A voz do meu pai, sem raiva, sem urgência, como quem dá instrução, como quem ensina. Levantou, carregou o oitavo, o nono, o 10º. No último, as pernas tremiam, as mãos ardiam, a camiseta estava ensopada. Meu pai nem olhou. Continuou trabalhando, como se aquilo fosse o mínimo, porque era. Ele fazia aquilo todo dia, há 23 anos, sozinho, sem reclamar, sem parar, sem sentar no chão. Segunda tarefa: sovar massa de pão francês, 20 quilos de massa na bancada de inox, na mão, sem máquina, na força dos braços, dos punhos, dos dedos. Meu pai demonstrou primeiro, as mãos enormes afundando na massa, puxando, dobrando, batendo. Um ritmo preciso, quase musical. Ele fazia aquilo em 15 minutos. A massa obedecia, se esticava, se moldava. Ficava lisa, elástica, viva. O Rafael tentou. A massa grudava nos dedos. Não esticava, não obedecia. Ele empurrava e ela voltava. Puxava e ela rasgava. Mais força. Massa de pão precisa de respeito. Você tá acariciando. Meu pai disse, de braços cruzados, encostado na parede, observando. Tá pesado. O Rafael resmungou, tentando limpar a massa grudada nos dedos. Pesado é criar filha sozinho quando a mulher morre. Isso aqui é farinha. O Rafael levou 40 minutos. A massa ficou desigual. Grumosa, longe de perfeita. Mas ficou pronta. Meu pai olhou, assentiu com a cabeça e seguiu adiante. Sem elogio, sem crítica, como se dissesse, serviu. Próximo. Terceira tarefa: atender no balcão. Meu pai pegou um avental no gancho atrás da porta da cozinha. Avental branco, da Trigo de Ouro, com um nome bordado no peito, em linha azul. Neide, o avental da minha mãe, Dona Cida, que morreu em 2020. Meu pai nunca tirou do gancho, nunca lavou, nunca deu para ninguém. O avental ficava ali, ao lado do avental dele, como se ela fosse chegar a qualquer momento para vestir e começar a fazer bolo de fubá. Veste, meu pai disse, estendendo o avental. O Rafael olhou para o nome bordado. Hesitou. Esse avental tem nome de mulher. Tem, da minha mulher, que morreu, e valia mais que 10 de você. Veste. Ele vestiu. O avental da Dona Cida ficou apertado no Rafael. Curto. As alças quase não davam a volta nas costas dele. O nome Neide sobre o peito do engenheiro que dizia vida de padeiro com desdém. Mas ele vestiu e foi pro balcão. 4 horas atendendo. Bom dia, o que vai ser? 3 pães franceses e um bolo de fubá. São 14h50. Ele que nunca trabalhou de atendente, que nunca disse bom dia para desconhecido por obrigação, que nunca ficou de pé 4 horas seguidas, que achava que trabalho era escritório com ar-condicionado e reunião por videoconferência. Às 11 da manhã, quando o movimento acalmou, meu pai chamou ele nos fundos. A salinha pequena da padaria. Mesa de fórmica. 2 cadeiras de plástico. Foto da Dona Cida na parede. Sorrindo. De avental. Com uma bandeja de bolo de fubá nas mãos. Meu pai serviu café. Na xícara da minha mãe. Xícara branca com flor azul. A que ela usava todo dia. A que ficava separada das outras no armário, numa prateleira só dela. Senta. O Rafael sentou, exausto, as mãos doendo, as costas doendo, suor secando na camiseta. Os olhos fundos. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para funcionar. Moleque, eu te trouxe aqui por um motivo. O Rafael não respondeu. Olhava para o café. Não para te humilhar. Eu não humilho ninguém. Eu ensino, que é diferente. Silêncio. O barulho do forno ao fundo. O cheiro de pão assando.
Minha filha te amou. De verdade. Do jeito que gente simples ama. Inteiro. Sem condição. Sem reserva. Ela largou a ideia de ter filho porque você disse que não era a hora. Ela foi trabalhar de ônibus enquanto você andava de Jeep. Ela decorou aquele apartamento com as próprias mãos porque você nunca estava lá para ajudar. Ela fez tudo o que podia para ser a mulher que você queria. E não era suficiente. Porque o problema nunca foi ela. Foi você. Seu Kim. Eu não terminei. A voz firme, mas sem raiva. Quase triste. Minha filha escrevia poesia, moleque. Você sabia? Caderninho preto, debaixo do colchão. 7 caderninhos, desde os 14 anos. Ela parou no caderninho 7. Sabe por quê? O Rafael não sabia. Claro que não sabia. Ele nunca olhou debaixo do colchão. Porque não tinha mais o que escrever. Você secou a poesia dela, e isso eu não perdoo. A palavra perdoo ficou no ar. Pesada. Definitiva. Mas eu não vou te bater, não vou te processar, não vou te ameaçar. Eu vou te dar uma coisa que vale mais que soco. O quê? A verdade. Meu pai abriu a gaveta da mesa pequena, a mesma gaveta onde ficava o caderno de receitas da minha mãe. Tirou de dentro um caderninho, preto, capa dura, caderninho 7, o último. Eu achei na casa da minha filha quando fui buscar as coisas dela ontem. Li. Você devia ler também. Colocou na mesa, ao lado da xícara de café com flor azul, ao lado da foto da Dona Cida sorrindo na parede, e saiu. O Rafael ficou sozinho na salinha da padaria com o caderninho 7 na mesa. O meu caderninho, as minhas palavras, os meus poemas, os meus pensamentos mais íntimos, mais vulneráveis, mais verdadeiros. Tudo ali, aberto, exposto, para ele ler. Eu sei o que estava escrito porque eu escrevi, cada linha, cada palavra, com caneta azul, antes de dormir, debaixo do cobertor, sozinha. Caderninho 7. Começou em 2022. Último poema. Março de 2024. Página 1. Ele chegou às 23 horas de novo. Eu estava acordada, fingi que dormia. Ele deitou de costas, sem encostar. A cama de casal virou 2 camas de solteiro com um abismo no meio. Página 8. Hoje ele disse tanto faz 4 vezes. Pro jantar, pro filme, pra cor da cortina, pra mim. Tanto faz. Eu sou tanto faz. Página 14. Pedi filho de novo. Ele disse não. De novo. Eu fui no banheiro e chorei. De novo. Minha mãe dizia que mulher forte sabe a hora de ir embora. Mas e quando a gente não sabe se a hora já passou? Página 23. Ele está diferente. Perfume novo, academia nova, sorriso que não é para mim. Eu conheço os sorrisos do Rafael. O de verdade levanta o lado esquerdo primeiro, o falso levanta os 2 lados igual. Ele só me dá o falso agora. Página 31. Eu olhei para o espelho hoje e não me reconheci. Eu estava bonita antes, não linda. Bonita, de um jeito simples, sardas, cachos, olho brilhante. Agora o olho está apagado. Ele apagou, não com a mão, com o silêncio. O silêncio de quem não te vê é a pior violência que existe. Página 38. A última, a que eu escrevi em março de 2024, 3 meses antes do cartão das flores. Se um dia ele ler isso, e ele não vai, porque ele nunca olha debaixo do colchão, porque ele nunca arruma a cama, eu quero que saiba. Eu te amei de verdade. Com tudo que eu tinha, com a minha poesia, com o meu silêncio. Com as almofadas que eu costurei e os quadros que eu pintei e o manjericão da varanda que eu reguei todo dia. Eu te amei com gestos, porque minha mãe disse que gesto é concreto. E você me amou com palavras, que são vento, e o vento passou. Meu pai contou depois que o Rafael ficou na salinha 40 minutos. Sozinho, com o caderninho aberto na mesa. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto marcado, as mãos tremendo. Ele devolveu o caderninho para o meu pai, que estava no balcão atendendo clientes como se fosse um dia normal, porque para ele era,
porque a padaria não para, porque o pão não espera. Seu Kim. A voz do Rafael saiu destruída, irreconhecível. Me desculpa. Meu pai pegou o caderninho, guardou no bolso do avental, o avental dele, não o da dona Cida, e olhou para o Rafael com aqueles olhos de padeiro que tinham visto muita madrugada, muita farinha, muita massa, muito pão. Não é para mim que você deve desculpa. Enquanto o Rafael sovava massa e carregava farinha na padaria do meu pai, a outra ponta da história se desenrolava em silêncio do outro lado de Uberaba. No dia 12 de junho, por volta das 2 da tarde, enquanto eu ainda estava na escola, explicando crônica de Rubem Braga para o 7º B, sem saber que minha vida ia mudar em poucas horas, a Paula recebeu flores no estúdio dela no bairro Fabrício. Lírios brancos, num arranjo delicado, com um cartão. Para minha Fernanda, o amor da minha vida. R. Fernanda. O nome dela era Paula, e o cartão dizia Fernanda. O mesmo R no final. A mesma letra inclinada de engenheiro, o mesmo ponto depois da inicial, a mesma assinatura de contrato duplo. Eu soube disso muito depois, pelos pedaços que fui juntando. Pelo que a Luciana descobriu bisbilhotando o Instagram, pelo que o advogado soube, pelo que meu pai deduziu com aquele olho de águia que enxergava o que ninguém mostrava. A Paula leu o cartão. Releu. Quem é Fernanda? Ela ficou parada no meio do estúdio, segurando os lírios brancos, olhando para o nome errado, e sentiu a mesma coisa que eu senti horas depois diante das rosas vermelhas. A confusão primeiro, depois a negação, depois a lógica fria que monta o quebra-cabeça mesmo quando a gente não quer ver a imagem completa. Ela pesquisou no Instagram. Não me achou. Eu não tinha Instagram na época. Pesquisou no Facebook. Achou. Fernanda Lopes de Almeida. Casada com Rafael Augusto Ferreira Borges. Fotos do casamento, fotos de Natal, fotos do apartamento que eu decorei com as minhas mãos. A aliança na minha mão. Casada, com o mesmo Rafael, o mesmo sorriso ensaiado nas fotos, o mesmo R. A partir das 15 horas, ela começou a mandar mensagens para o celular dele. 15 horas. Quem é Fernanda Lopes de Almeida? Ele não respondeu. Estava no caminho de casa, com as rosas erradas no vaso, sem saber que o mundo dele estava desabando dos dois lados ao mesmo tempo. 16 horas. Rafael, eu recebi flores com o nome de outra mulher. 17 horas. Eu vi o Facebook dela. Você é casado? 18 horas. Me responde ou eu vou na construtora amanhã e pergunto para o seu chefe. 19 horas. Você é um lixo. 20 horas, bloqueado, em tudo. Telefone, WhatsApp, Instagram, tudo. A Paula foi na construtora Triângulo no dia seguinte. Não para fazer escândalo, não para gritar, não para expor. Ela foi para pedir demissão. Entrou no RH com a carta na mão. Motivos pessoais. 2 parágrafos. Assinatura. Data. Arrumou a mesa dela no setor de projetos, o andar de cima do Rafael. Colocou as coisas pessoais numa caixa. Planta suculenta, porta-retrato, caneca de café. Saiu, sem olhar para trás, sem olhar para o andar de baixo, sem dar satisfação a ninguém. Ela também era vítima. Ela também foi enganada. Ela também recebeu as flores erradas. A diferença é que ela recebeu lírios com o nome de outra, e eu recebi rosas com o nome dela. 2 mulheres, 2 buquês trocados. Um homem que não merecia nenhuma das duas. A Paula conseguiu emprego em Uberlândia 3 semanas depois, num escritório de arquitetura. Mudou de cidade. Recomeçou. Sem saber que eu existia além de um nome num cartão e um perfil de Facebook. E eu, sem saber que ela existia além de um nome num cartão e um Instagram de projetos de interiores. Enquanto isso, eu preparava o meu recomeço, de um jeito mais lento, mais pesado, mais enraizado, porque eu tinha mais para desenterrar. 6 anos. Não 6 meses. No dia seguinte ao confronto, enquanto o Rafael ainda estava na padaria vestindo o avental da minha mãe, eu fui ao escritório do Dr. Henrique Bastos Pimenta. OAB Minas, 178.432.
Rua Vigário Silva, 320, Sala 508, Centro de Uberaba. Quinto andar de um prédio comercial sem elevador. Eu subi as escadas sem fôlego, mas sem parar. O Dr. Henrique era amigo do meu pai. Comprava pão na Trigo de Ouro todo dia. Café da manhã. 2 pães franceses, uma fatia de bolo de fubá e um café com leite no balcão. Pagava fiado. Meu pai nunca cobrou. Tinha um caderninho azul atrás do caixa onde anotava as contas dos clientes fiéis, e a linha do Dr. Henrique estava cheia há anos. Quando eu precisar de advogado, a gente acerta. Meu pai disse uma vez, quando a dona Cleide perguntou por que ele nunca cobrava o doutor. Precisou. O doutor Henrique me recebeu atrás de uma mesa cheia de processos empilhados, de óculos no nariz, cabelo branco penteado para o lado, a xícara de café já fria na beirada da mesa. Ele me ouviu por 40 minutos sem interromper. Quando eu terminei, ele tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata e disse: Fernanda, o divórcio vai ser simples. Vocês não têm filhos, os bens são poucos. A questão é, o que você quer? Eu quero sair limpa, sem dívida, sem briga, sem arrastar isso por meses. E os bens? Eu quero o que é meu, os móveis que eu comprei, os quadros que eu pintei, a prateleira de livros, os caderninhos. Ele fica com o resto, com o Jeep, com a aliança do porta-luvas, com o perfume que custa mais do que eu gasto em roupa por ano. E pensão? Não quero pensão. Eu sou professora. Eu ganho meu dinheiro. Não preciso do dinheiro dele. O doutor Henrique me olhou por cima dos óculos que tinha acabado de recolocar no nariz. Seu pai ia gostar de ouvir isso. Meu pai me ensinou que farinha boa não precisa de enfeite, gente boa também não. Ele sorriu. Anotou tudo. Disse que preparava a petição e me ligava em 2 dias. E a conta do pão, doutor Henrique? Diz pro seu Kim que estamos quites. Nos dias que se seguiram, eu fui montando a minha saída. Peça por peça, dia por dia, com a mesma paciência que eu montei aquela prateleira de livros com a furadeira do meu pai. Parafuso por parafuso. Eu voltei ao apartamento do Mercês uma vez, numa tarde de quinta-feira. O Rafael estava no trabalho. Eu sabia o horário dele. Sabia que ele não voltava antes das 19 horas. Eu tinha janela. 2 horas. A Luciana veio comigo. E o Neto, filho da vizinha do meu pai, que ele tinha contratado para ajudar nas entregas da padaria. 17 anos, forte, calado. Carregava saco de farinha como se fosse travesseiro. Eu entrei no apartamento e ele estava exatamente como eu tinha deixado. As rosas vermelhas ainda na mesa murchando, as pétalas caindo, a água do vaso turva, o cartão ainda no laço. Para minha Paula, com amor. R. Ele não tinha tirado, não tinha jogado fora, não tinha tocado. Como se não soubesse o que fazer com a prova do próprio crime. Eu desmontei a prateleira de livros, parafuso por parafuso, 120 livros numa caixa. Depois, outra caixa. Tirei os quadros da parede. Os 3 que eu pintei a óleo com tutorial do YouTube. Ficaram as marcas dos pregos na parede. Retângulos de tinta mais clara no lugar onde os quadros protegeram a cor original. Fantasmas dos quadros. Tirei as almofadas que eu costurei, as cortinas que eu escolhi, os vasos de tempero da varanda, o manjericão, o alecrim, a hortelã. Coloquei tudo em caixas. A Luciana me ajudava calada, sem fazer piada, sem falar que ela sempre soube, sem dizer, eu te avisei. Ela só carregava as caixas e olhava para mim de vez em quando para ter certeza de que eu estava inteira. Eu estava. A última coisa que eu peguei foi o caderninho 7. Meu pai já tinha me devolvido. Mas debaixo do colchão antigo do nosso quarto, o quarto que tinha sido nosso, eu encontrei os outros 6. Lá, onde sempre estiveram, intocados. Ele nunca mexeu, nunca arrumou a cama. Nunca descobriu que a mulher que dormia ao lado dele há 6 anos escrevia poesia sobre a dor de ser invisível a 30 centímetros de distância. Eu peguei os 6 caderninhos, coloquei na bolsa e saí do apartamento. Não olhei para trás. A Luciana fechou a porta. O Neto carregou as últimas caixas. O elevador continuava quebrado.
Descemos 3 andares de escada com caixas de livros, quadros, almofadas, caderninhos e vasos de tempero. Na portaria, o seu Geraldo, porteiro do prédio há 15 anos, me olhou com as caixas e entendeu tudo sem eu dizer uma palavra. Ele abriu a porta do prédio, segurou enquanto a gente passava e disse baixinho: "Dona Fernanda, a senhora merece coisa melhor." Eu sorri, porque era verdade. E porque pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. O caminho de volta para o Boa Vista no carro da Luciana, um Gol Prata 2014 com o ar-condicionado quebrado e o rádio preso na FM Uberaba, foi silencioso. As caixas no banco de trás e no porta-malas. Os vasos de tempero no meu colo. O cheiro de alecrim enchendo o carro. A Luciana dirigia olhando para frente, as mãos firmes no volante, mordendo o lábio do jeito que ela fazia quando estava segurando alguma coisa que queria dizer. Eu a conhecia. Sabia que ela estava estourando por dentro. "Pode falar, Luciana." Ela olhou para mim, depois para a estrada, depois para mim de novo. "Eu sempre achei ele um idiota, Fernanda, desde o primeiro dia, desde a cantada no bar. Tá sozinha de coração? Que cantada horrível! Qualquer homem que fala isso é um idiota." Eu sei. E eu não falei, porque a mamãe me disse para não falar. "Deixa a Fernanda, Luciana. Ela precisa aprender sozinha." Todo mundo me mandava calar. Pai, mãe, você mesma. E eu calei. E me doeu. Me doeu ver você murchar, ver você parar de escrever, ver você pedir filho para um homem que não merecia nem planta. Ela passou a mão no rosto rápido, como se não quisesse que eu visse a lágrima. "Mas agora acabou. Você saiu. E eu tô orgulhosa de você. Tô muito orgulhosa." Eu coloquei a mão no joelho dela. Apertei. Ela colocou a mão em cima da minha. E ficamos assim até chegar na casa do Boa Vista, com o cheiro de alecrim, e o rádio tocando sertanejo, e as caixas no banco de trás que carregavam os pedaços da vida que eu estava desmontando para poder montar de novo. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia trabalhar na escola de manhã e à tarde, dava aula como sempre, corrigia a prova no ônibus como sempre, explicava a diferença entre mais e mais como sempre. Mas por dentro eu estava reorganizando tudo. Reprogramando. Como o computador que reinicia depois de travar. Eu não chorei. Não naqueles primeiros dias. A raiva ainda estava ali, fria e constante, ocupando o lugar que a tristeza tentava preencher. A raiva era funcional. Me mantinha em pé, me fazia agir, me fazia assinar papéis, me fazia desmontar prateleiras, me fazia voltar a ser a mulher que eu era antes do Rafael entrar no bar do Léo em 2017, com cantada ruim e perfume caro. A tristeza veio depois. 2 semanas depois, numa quarta-feira à noite. Eu estava na cozinha da casa do Boa Vista fazendo o jantar do meu pai. Arroz, feijão, ovo frito. O básico. E de repente, sem aviso, sem gatilho aparente, eu comecei a chorar. Não por ele. Não pelo Rafael. Não pelo casamento. Não pela traição. Eu chorei pela Fernanda que entrou naquele casamento achando que ia ser vista. Que achou que alguém finalmente ia ler seus poemas. Que confiou nas palavras quando devia ter prestado atenção nos gestos. Que ficou 6 anos esperando o barco voltar para o porto sem perceber que o barco tinha mudado de rota há tempo. Eu chorei por ela, pela versão de mim que eu deixei definhar em silêncio, pela mulher que escrevia "Eu sou tanto faz" num caderninho escondido e acordava no dia seguinte e fingia que estava tudo bem. Meu pai me encontrou na cozinha, de chinelo, de pijama, cheirando a farinha, como sempre. Ele não disse nada, não perguntou o que aconteceu. Não disse, para de chorar, nem vai passar, nem tudo tem um propósito. Ele foi até o fogão, desligou o fogo do ovo que estava queimando e sentou do meu lado na cadeira da cozinha. E ficou ali, em silêncio, até eu parar. Quando eu parei, ele se levantou, ligou o fogo de novo, fez outro ovo, colocou no prato junto com o arroz e o feijão e disse: "Come, amanhã a gente faz pão." E eu comi. E no dia seguinte, às 5:30 da manhã, eu estava na padaria, ao lado dele, de avental, com as mãos na massa.
E pela primeira vez em anos, escrevi um poema na minha cabeça enquanto sovava a massa. Não no caderninho, na cabeça, com as mãos cobertas de farinha e o forno quente e o cheiro de pão crescendo. Era sobre recomeçar. O divórcio foi rápido. O Dr. Henrique preparou a petição em 3 dias. Divórcio consensual, sem filhos, sem disputa de patrimônio. No final, o Rafael não contestou nada. Assinou tudo, silencioso, de cabeça baixa, na sala do escritório do doutor. Henrique, no 5º andar sem elevador, com a caneta tremendo na mão. Eu fiquei com o que era meu, os móveis que eu comprei, os quadros que eu pintei, a prateleira de livros que eu montei com a furadeira do meu pai, os 120 livros, as almofadas, as cortinas, os vasos de tempero, os 7 caderninhos pretos de capa dura e caneta azul. O Rafael ficou com o Jeep Compass preto financiado em 60 vezes. A aliança que morava no porta-luvas. O perfume Bleu de Chanel, R$ 650, o frasco que ninguém mais ia sentir de perto. E o apartamento vazio no edifício solar das Palmeiras, com marcas de prego na parede e fantasmas de quadros. O Dr. Henrique me ligou quando tudo ficou pronto. Fernanda, tá tudo assinado. Encerrado. Você é uma mulher livre. Eu agradeci, desliguei. E percebi que a palavra livre tinha um peso que eu não esperava. Não era leve, era pesada. Pesada de tudo que eu carreguei para chegar até ali. Mas era um peso bom. O peso de uma mochila que você carrega numa trilha longa e quando chega no topo da montanha e olha à vista, o peso faz sentido. Todo ele. E a conta do pão, Dr. Henrique? Eu perguntei antes de desligar. Diz pro seu Kim que estamos quites. Estamos, meu pai disse quando eu contei. Pão bom paga qualquer coisa. O Rafael tentou me procurar uma vez, em agosto, quase 2 meses depois. Eu estava na padaria, no turno da manhã, de avental, atrás do balcão, atendendo a dona Márcia, que comprava 6 pães franceses e 2 broas de milho todo dia às 7h15. Eu ouvi o sino da porta. Aquele sino de latão que meu pai pendurou em 2001, quando abriu a padaria, e nunca trocou. O mesmo tinido há 23 anos. Eu levantei os olhos e vi. Rafael. Na porta da Trigo de Ouro. Ele estava diferente, mais magro, as olheiras mais fundas, a barba por fazer, sem o desenho semanal da barbearia do Jair, a camisa amassada, sem perfume, ou pelo menos eu não senti nenhum, sem o gel no cabelo. Ele parecia menor, diminuído, como se o tempo tivesse feito com ele o que o casamento fez comigo, encolhido ele de dentro para fora. Meu pai estava no balcão ao meu lado, ensacando pão francês para outro cliente. Ele viu o Rafael antes de mim. Eu percebi pela mudança no rosto dele. Os olhos que estreitaram, a mandíbula que travou, as mãos que pararam de ensacar por meio segundo antes de continuar. O Rafael se aproximou do balcão. Parou. Olhou para mim. Depois para o meu pai. Depois para mim de novo. Seu Kim, eu preciso falar com a Fernanda. A voz saiu baixa, quase pedido. Meu pai terminou de ensacar o pão do cliente, entregou com um bom dia e um sorriso. Recebeu o dinheiro, deu o troco e só então olhou para o Rafael. Sem pressa, no tempo dele, no tempo do padeiro. 3 pães franceses são R$ 3,50. Bolo de fubá é 12. Falar com minha filha não tá no cardápio. O Rafael olhou ao redor. A dona Cleide atrás do caixa, olhando. A Mariana na cozinha, espiando pela fresta da porta, olhando. O neto do lado, segurando uma bandeja de pão de queijo, olhando. Todo mundo olhando. A padaria inteira era plateia. Seu Queen... Ele tentou de novo, a voz mais baixa ainda. Quer pão ou não? Ele não queria pão. Ele queria perdão. Queria uma segunda chance. Queria voltar ao roteiro que ele conhecia, onde ele era o engenheiro de Jeep Compass e eu era a professora quieta que aceitava tanto faz como resposta e dormia de costas sem reclamar. Mas esse roteiro não existia mais. Eu tinha rasgado, queimado, escrito outro. O Rafael olhou para mim uma última vez.
Eu sustentei o olhar, firme, sem raiva, sem tristeza, sem saudade, com uma coisa que eu não tinha antes: certeza. Certeza de que eu estava exatamente onde deveria estar. Atrás do balcão da padaria do meu pai, de avental, com as mãos que cheiravam a farinha. No lugar onde eu cresci, no lugar que me fez. Ele viu nos meus olhos o que precisava ver, que não tinha volta, que a porta estava trancada e dessa vez eu não tinha jogado a chave no bolso do avental. Eu tinha jogado fora. Ele saiu. O sino de latão tocou quando a porta fechou. O mesmo tinido de sempre. Mas desta vez soou diferente. Soou como ponto final. A dona Cleide quebrou o silêncio. Esse era o genro, seu Kim. Meu pai pegou outro saco de pão e voltou a trabalhar. Esse era ninguém. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, lenta, dia a dia, sem pressa, como massa que precisa crescer no tempo dela. Não adianta apressar, não adianta cutucar. Deixa, espera, e quando estiver pronta, leva para o forno. Eu continuei dando aula na Escola Estadual Mário Palmério, turmas do 6º ao 9º ano. Manhã e tarde. Ônibus 505, 38 minutos. Mas agora eu acordava às 5h30. Ia na padaria antes do trabalho. Chegava quando meu pai já estava lá há 1h30. Bom dia, pai. Bom dia, filha. O forno já está quente. E eu fazia o bolo de fubá, a receita da minha mãe, do caderno de capa azul, letra redonda, guardado na gaveta da cozinha da padaria. A mesma receita, o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma farinha de fubá, os mesmos ovos, o mesmo leite morno, o mesmo açúcar. E cada vez que eu colocava a forma no forno e o cheiro começava a subir, eu sentia minha mãe, perto, presente, como se ela estivesse ao meu lado de avental e broche dourado, cantando sertanejo desafinado. A Luciana terminou o 7º período de farmácia na Uniub e começou o estágio. Mas toda tarde que podia, aparecia na padaria para ajudar no balcão e para implicar com o neto, que ficava vermelho toda vez que ela falava com ele. Meu pai contratou o neto oficialmente. Carteira assinada. Salário mínimo. O menino carregava farinha, atendia balcão, fazia entrega de bicicleta no bairro e aprendia. Aprendia como meu pai ensinava, sem explicar muito, sem teoria, só fazendo. Olha aqui, faz igual, repete até sair certo. A padaria continuava a mesma. A Trigo de Ouro, bairro Boa Vista, esquina. Funciona desde 2001. O forno acende às 4h. O cheiro de pão toma a rua inteira. Os clientes são os mesmos há 20 anos. Dona Márcia, com seus 6 pães franceses. Seu Antônio, com o café no balcão. O doutor Henrique com seus 2 pães e fatia de bolo, que agora pagava na hora, e meu pai aceitava sem reclamar porque a conta do pão já tinha sido quitada da maneira mais importante. Mas agora tinha uma coisa diferente na padaria. Na vitrine, ao lado dos pães de queijo e das broas de milho, eu comecei a colocar bolos. Não só o de fubá da minha mãe, outros. Bolo de cenoura com chocolate, bolo de laranja, bolo de banana com canela. Receitas que eu pesquisava, testava, ajustava. A Mariana, confeiteira da padaria, me ensinava os truques. Fernanda, bolo não é receita. Bolo é sentimento. A massa sente a mão de quem faz. E eu abri uma conta no Instagram. Não para mim, para padaria. Sabores da Neide, sabores da Neide. O nome da minha mãe. Porque tudo que era bom naquela padaria tinha começado com ela. O bolo de fubá, a receita secreta, o caderno de capa azul, o avental branco com o nome bordado em linha azul. Tudo dela. Eu postava foto do pão saindo do forno, do bolo de fubá cortado com vapor subindo, da bancada coberta de farinha, do meu pai de avental, de costas pro forno, com os braços grossos de sovar massa e o sorriso pequeno que ele dava quando o pão saía perfeito. Da dona Cleide rindo no balcão, da Mariana decorando o bolo com paciência de cirurgiã, do neto equilibrando 3 bandejas ao mesmo tempo com cara de concentrado. 2.300 seguidores em 3 meses. Gente do bairro, gente de Uberaba, gente de fora,
Gente que nunca tinha pisado na Trigo de Ouro, mas que via as fotos e sentia o cheiro pelo celular. Uma mulher de Uberlândia comentou num post uma foto do bolo de fubá recém-saído do forno com a legenda: Receita da Dona Neide, tradição de mãe para filha. O comentário dizia: Que padaria linda, quero conhecer. O perfil: a Paula Martins Sarque. Paula, a mesma Paula. Paula Regina Martins Costa, 26 anos, arquiteta, agora em Uberlândia. 4.800 seguidores. Fotos de projetos de interiores e selfies no espelho da academia. Ela não sabia que era a padaria da ex-mulher do Rafael. Ou talvez soubesse. Talvez ela tenha pesquisado, tenha juntado os pontos, tenha visto o nome Almeida no perfil da padaria e lembrado do nome no cartão. Talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo quando curtiu aquela foto e deixou aquele comentário. Eu não respondi, mas curti o comentário. Porque a gente não era inimigas. Nunca fomos. A gente era duas mulheres que receberam as flores erradas do mesmo homem que não merecia nenhuma das duas. Duas mulheres enganadas pelo mesmo sorriso ensaiado, pela mesma cantada reciclada, pela mesma inicial no final do cartão. R, de Rafael, de roteiro repetido, de rubrica de contrato falso. Eu curti o comentário da Paula e segui em frente, porque era isso que eu fazia agora. Seguia em frente, passo a passo, pão a pão, poema a poema. Eu voltei a escrever. Caderninho 8. Capa preta, caneta azul. Como sempre. O mesmo ritual de antes de dormir. Na cama de cima da beliche, com a lanterna do celular iluminando as páginas. Mas agora era diferente. Os poemas eram diferentes. Não eram mais sobre solidão. Não eram mais sobre ser invisível. Não eram mais sobre o abismo no meio da cama de casal. Eram sobre farinha, sobre forno quente, sobre o som do sino de latão quando o primeiro cliente entra às 6 da manhã, sobre as mãos do meu pai cobertas de massa, sobre a receita da minha mãe no caderno de capa azul, sobre recomeçar. O primeiro poema do caderninho 8 eu escrevi no dia que saí do apartamento do Mercês, na padaria do meu pai, sentada na salinha dos fundos, na mesa de fórmica, na frente da foto da minha mãe, sorrindo na parede, de avental, com a bandeja de bolo de fubá. Mãe, a senhora disse que mulher forte sabe a hora de ir embora. A senhora tinha razão. Mas a senhora esqueceu de dizer que a hora de ir embora é também a hora de chegar. E eu cheguei, mãe, na padaria do pai, no cheiro do pão, na farinha que gruda na mão e não sai. Eu cheguei de volta, e dessa vez eu fico. Meu pai fez uma coisa no mês passado, sem me contar, sem pedir permissão, sem avisar, do jeito dele, no tempo dele, no silêncio dele. Eu cheguei na padaria às 5:30 da manhã, como todo dia. Acendi a luz da cozinha, vesti o avental. Fui pegar o caderno de receitas da minha mãe na gaveta, e quando levantei os olhos para a parede atrás do balcão, vi uma moldura, nova, de madeira escura, pendurada ao lado da foto da Dona Cida, no espaço entre o quadro de preços escrito à mão com um pincel atômico e a foto da minha mãe sorrindo. Dentro da moldura, uma página, escrita à mão, caneta azul, letra miúda, minha letra, página 38, caderninho 7. Eu te amei com gestos, porque minha mãe disse que gesto é concreto. Emoldurado, na parede da padaria, entre o preço do pão francês e o sorriso da minha mãe. Eu fiquei parada, olhando, com o avental na mão, o forno já quente atrás de mim, o cheiro de massa crescendo, e meu pai do outro lado da cozinha, de costas, sovando massa como fazia todo dia há 23 anos, fingindo que não tinha feito nada. Pai, como você achou isso? Minha voz saiu embargada, presa na garganta. Eu li todos, filha. Ele disse sem se virar, sem parar de sovar, as mãos trabalhando no ritmo de sempre. Todos? Os 7 caderninhos. Quando sua mãe morreu, eu não conseguia dormir. Achei os caderninhos debaixo do seu colchão antigo. Li tudo, em 3 noites. Eu senti as pernas fraquejarem, os olhos ardendo, a garganta fechando. Pai. Ele finalmente parou. Virou,
Me olhou, com os olhos cansados de madrugada, com as mãos cobertas de farinha, com o avental da trigo de ouro que ele vestia há 23 anos, e disse, com a voz mais macia que eu já ouvi dele, a voz que ele só usava quando falava da minha mãe: "Você escreve bonito, filha. Sua mãe ia ter orgulho." Eu abri o caderninho 8 naquela noite, na cama de cima da beliche, na casa do Boa Vista, com a lanterna do celular, e escrevi. Meu pai leu meus caderninhos, todos, os 7, e não disse nada, por anos, porque ele é padeiro, e padeiro espera a massa crescer, não apressa, não cutuca, espera, e quando tá pronto, coloca no forno, e o pão sai perfeito. Eu moro com meu pai, na casa do Boa Vista, a mesma casa onde eu cresci, beliche, cama de cima, como quando era criança, não porque não tenho opção, não porque não posso alugar outro apartamento, não porque preciso, porque eu quis, porque eu precisava voltar para o começo para poder recomeçar, porque a casa do Boa Vista tem cheiro de farinha e de hortelã e de café coado e de infância, e tudo que eu construo agora, eu construo a partir desse chão. Eu acordo às 5h30, vou na padaria, faço o bolo de fubá da minha mãe, atendo no balcão, depois vou para a escola, dou aula, volto, ajudo a fechar. E à noite, na cama de cima da beliche, eu escrevo. O caderninho 8 já está na página 22, e pela primeira vez em muito tempo, os poemas são sobre coisas boas, sobre o forno quente, sobre a massa que cresce, sobre o pai que lê poesia em segredo e espera o tempo certo para contar, sobre a irmã furacão que segurou minha mão no carro sem dizer nada, sobre o sino de latão da porta que toca toda vez que um cliente entra e parece dizer: "Bom dia, você está no lugar certo. Meu nome é Fernanda Lopes de Almeida. Eu sou professora de português. Eu ensino a diferença entre mas e mais 47 vezes por semana. E eu aprendi a diferença entre amar e possuir num cartão de flores trocadas. Para minha Paula, com amor. R. 4 palavras. No dia dos namorados, no cartão errado, no buquê errado, pro endereço errado. Mas que me levaram pro lugar certo. De volta para casa. De volta pro pão, de volta pros caderninhos, de volta para mim. E se você chegou até aqui, se ficou comigo até o final dessa história, eu quero te agradecer. De verdade. Porque contar isso não é fácil, mas é necessário. Porque em algum lugar tem uma mulher ouvindo isso agora, que está vivendo o que eu vivi, que está dormindo de costas num casamento que virou 2 camas de solteiro, que está ouvindo tanto faz como resposta e engolindo o choro no banheiro, que está se perguntando se a hora de ir embora já passou. Não passou. A hora é agora. A hora é sempre agora. Porque a hora de ir embora é também a hora de chegar. E você vai chegar. No lugar certo, com as pessoas certas, no seu tempo, como massa que cresce, sem pressa, sem cutucar, só espera. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, aperta o curtir e comenta aqui embaixo. Me conta a sua história. Me conta de onde você é. Me conta que horas são aí, porque eu leio tudo. Cada comentário, cada palavra. Porque palavras importam. Minha mãe dizia que palavra é vento. Mas eu discordo da minha mãe nessa parte. Porque as palavras de vocês, nos comentários, chegam até mim. E ficam. E aquecem, como forno de padaria às 4 da manhã. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal com relatos e histórias de esposas. Toda a história que você ouve aqui é para lembrar que nenhuma mulher precisa aceitar ser tanto faz. Nenhuma mulher é rascunho. Nenhuma mulher é pão torto. Você é o pão que alimenta, que sustenta, que levanta. E farinha boa não precisa de enfeite. Gente boa também não.